Oi mãe, tudo bem? O pessoal não tava querendo curtir os vídeos e se inscrever no canal. Mas agora eles vão curtir e vão se inscrever no canal, pode deixar. Quê? Tá me achando mais magro? Fala, engenheiros! Vamos para mais um vídeo da série Minuto Dyna. No vídeo de hoje, o assunto é sobre tipos de carregamento. Vamos aprender a diferença entre os carregamentos estáticos, quase estáticos e o carregamento dinâmico do tipo de impacto. E para finalizar nossa aula, vamos fazer um exemplo, que é o impacto de uma esfera de alumínio numa chapa de aço. E nesse exemplo, vamos aprender a utilizar uma ferramenta nova, que é uma ferramenta muito útil dentro do software LS Prepost. É a ferramenta chamada Scale. Me acompanha nessa experiência. Nos projetos de engenharia especial da área da engenharia mecânica, é imprescindível considerar como atuam os carregamentos, quais são os tipos de carregamento sobre uma determinada peça ou conjunto, pois esses carregamentos podem se apresentar de maneiras diferentes e causarem falhas catastróficas. Por exemplo, o material de uma peça, quando esta é submetida a uma carga aplicada gradativamente e permaneça essa carga constante ao longo do tempo, ela terá um comportamento muito diferente se esse carregamento for aplicado subitamente ou que varie de intensidade ao longo do tempo. Então, para isso, hoje vamos conhecer 3 tipos de carregamentos muito comuns nessa área de engenharia mecânica. Então, o primeiro carregamento é o carregamento estático. Entende-se como carregamento estático todo carregamento em que a carga é aplicado gradativamente e permanece sem variações de intensidade ao longo do tempo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma viga onde está sendo derramado um material, pode ser, por exemplo, um balde de areia, e ao longo do tempo essa carga vai aumentando até atingir seu valor máximo e permanece com essa intensidade ao longo de todo o tempo. O segundo tipo de carregamento é o carregamento quase estático. E esse tipo de carregamento quase estático é todo o carregamento em que a carga é aplicada subitamente e depois permanece sem variações de intensidade ao longo do tempo. Então aqui temos, por exemplo, a mesma viga, porém aqui é então colocada uma carga nessa viga subitamente e ela permanece com essa carga durante todo o período de tempo. Temos também um terceiro tipo de carregamento, que é o carregamento dinâmico. Aqui vamos estudar o carregamento dinâmico por impacto. Esse carregamento consiste em todo o carregamento em que o tempo é uma das variáveis na aplicação da carga. Então, ele pode ser uma constante ou apresentar variações de intensidade ao longo do tempo. Entende-se como um carregamento por impacto todo o carregamento em que a carga é aplicada por colisões de objetos, ou seja, envolve uma carga aplicada rapidamente em um curto período de tempo. Aqui então temos uma linha que varia de acordo com a taxa de deformação, onde de acordo com o seu respectivo valor podemos classificar um carregamento em estático, quase estático ou dinâmico por impacto. Então, só para relembrar, em problemas estáticos estamos assumindo que a aceleração é igual a zero. Problema quase estático significa que em um dado instante de tempo podemos assumir que ele é um problema estático. E a suposição fundamental é que esse carregamento é aplicado tão lentamente, com a frequência muito baixa quando comparada da estrutura, que basicamente essa estrutura se deforma de forma estática e os efeitos da inércia podem ser desprezados. Então, no carregamento estático e no carregamento quase estático, estamos resolvendo um problema F igual a KU, ou seja, força igual a rigidez vezes o deslocamento. E aqui encontramos então os deslocamentos. É importante aqui observar que uma carga quase estática para uma determinada estrutura feita de algum material pode não ser quase estática para outra estrutura feita de um outro tipo de material. E já no caso de uma análise dinâmica, onde as forças inerciais
elas não são pequenas o suficiente para serem desconsideradas, essas forças inerciais resultam então na segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, e portanto, em uma análise desse tipo, precisamos levar em consideração as acelerações. E nesse carregamento dinâmico, então, estamos resolvendo um problema do tipo F igual a MA mais KU mais o amortecimento, ou seja, força igual a massa vezes a aceleração, mais a rigidez vezes o deslocamento, mais o amortecimento. E novamente aqui também estamos resolvendo o deslocamento dessa equação. Então aqui temos como exemplo de carregamento estático problemas gerais de engenharia. Um carregamento quase estático, como exemplo, pode ser uma conformação de metais. E um carregamento dinâmico temos como exemplo problemas de impacto. Então aqui eu classifiquei de acordo com a taxa de deformação que acontece em cada um desses eventos. Agora vamos resolver um exemplo que consiste de um impacto de uma esfera de alumínio com as dadas características de material contra uma placa de aço. Também aqui eu especifiquei as características desse material, do aço. Ele vai ter as características básicas de um aço. Eu considerei também aqui a tensão de escoamento de 600 MPa e vamos considerar como uma curva desse material sendo um material bilinear, ou seja, ao invés de ser uma curva, são duas retas que formam as características do gráfico tensão-deformação desse material, e o módulo tangencial vamos considerar 2000 MPa. Então a situação de impacto será a seguinte: é uma placa de 10 metros quadrados e sendo impactado uma esfera com um diâmetro de 4 metros quadrados no centro dessa placa. Essa esfera então ela vai cair de uma altura de 5 metros de distância, sendo do seu centro geométrico até a placa. A velocidade de impacto será de 10 metros por segundo. E aqui então nós vamos primeiramente construir essa esfera com um diâmetro de 8 metros. E aí, utilizando a ferramenta Scale, nós vamos fazer uma escala reduzida em 2 vezes essa esfera. Então vamos nessa, vamos abrir o software agora. Então dentro do software LS Prepost, vamos primeiramente construir o nosso componente, os nossos componentes. Vamos fazer diretamente a malha desses componentes, que a gente tem recursos para isso dentro do software. Então aqui na barra lateral vamos na opção Mesh. Dentro dessa opção Mesh vamos na primeira opção Shape Mesher. Então aqui vai abrir uma caixa. Vamos selecionar a opção essa opção Shell primeiro, 4 nós, e aqui então a gente tem que dar entrada com a posição X, Y e Z do nosso primeiro nó, do nosso segundo nó, terceiro nó e quarto nó, aliás, pontos, né? Porque nós depois a gente vai definir. Então o primeiro ponto, ele vai ser, vamos trabalhar no sistema MPa, então as medidas de comprimento vão ser em milímetros. Então 10.000 para X, 10.000 para Y e 0 para Z. Segundo ponto, vamos utilizar menos 10.000 para X, 10.000 para Y e 0 para Z. O terceiro ponto vai ser menos 10.000 para X, menos 10.000 para Y e 0 para Z. E o quarto ponto vai ser 10.000 para X, menos 10.000 para Y e 0 para Z. Então aqui esses pontos representam em cada quadrante na posição X do gráfico X, Y e Z foi considerado sempre 0. Nessa segunda parte, então, aqui considera-se o número de elementos que vamos querer ao longo de X e ao longo de Y. Então vamos fazer 20 elementos em X e 20 elementos em Y. E vamos colocar o nome de placa. Create. Então aqui está a nossa placa.
Vamos aceitar. Agora vamos fazer a nossa esfera. Então, para isso, vamos mudar o tipo de entidade aqui. Esfera sólida, vamos utilizar nesse nosso exemplo. Então, ele vai ter o raio inicial. Como o diâmetro inicial vai ser 8 metros, vamos utilizar um raio de 4 metros. Então, 4.000 milímetros. O centro dessa esfera vai ser na posição XY00 e na posição Z ele vai ter que estar 5 metros de distância em relação à placa, né? Que a placa está na posição 0 em Z. Então vamos colocar aqui esfera, o nome do nosso componente. Vamos criar, ver se ele ficou na posição correta. Aí está a nossa esfera, nossa gigantesca esfera. Vamos aceitar. Certo? Vamos então clicar no botão fechar, sair. Agora vamos aprender a utilizar aquela ferramenta que eu comentei, a ferramenta Scale. Essa ferramenta ela é muito útil, principalmente em situações como a que acabamos de realizar, onde fizemos, por exemplo, essa esfera com um diâmetro maior do que a gente realmente queria. Então a gente pode simplesmente utilizar essa ferramenta para fazer uma correção. Vamos deixar aqui numa vista frontal da esfera e vamos nessa aba de ferramenta lateral, elementos, e vamos nessa opção de transformação. Aqui a gente tem uma série de opções e temos também a famosa ferramenta Scale, que vamos utilizar. Aqui a gente seleciona a direção da escala que a gente quer ou aumentar ou reduzir. Vamos estar trabalhando com XYZ. Vamos selecionar nosso componente através dessa janela lateral por by part e vamos selecionar a esfera. Então aqui vamos colocar o fator de escala, que ele vai ser 0.5, e a posição do nosso componente, que vai ser 0, 0 e 5.000. Vamos manter a mesma posição do centro geométrico do componente. Vamos então clicar no botão Scale mais. Então aqui está a nossa esfera escalonada, reduzida, em escala reduzida. Então só para confirmar, ver se o centro geométrico realmente ficou na mesma posição, vamos clicar nesse botão de Scale menos. Ela retornou ao tamanho original. E o centro geométrico, ele visualmente olhando, ele está na posição que ele deveria estar. Então vamos Scale mais e vamos aceitar essa condição. Agora sim a nossa malha do componente está toda gerada e vamos para a parte de fazer as propriedades dos materiais. Então vamos para a definição das propriedades dos nossos materiais. Vamos abrir a nossa keyword na barra de ferramenta lateral, então Model, Keyword. Vamos selecionar a opção Todos. Navegando pela barra, vamos encontrar os materiais. Estão dentro da opção Match. Então, o primeiro material, que vai ser a esfera de alumínio, vamos escolher um material do tipo elástico. Vamos colocar o nome para esse material, vai ser esfera. A densidade 2.58 e na menos 9. O módulo de elasticidade 7.2 e na 4. E o coeficiente de poação 0.3. Vamos aceitar. Agora o nosso material da placa, vamos escolher um material diferente. Vamos escolher o material 24. Esse material 24 ele é um dos mais utilizados aqui dentro do software LS Prepost. Então vamos dar o título para ele, que é material placa. Vamos colocar aqui a densidade desse material, que é o aço, 7.85 E na menos 9. Módulo de elasticidade, 2 E na 5. Coeficiente de poação, 0.3.
Aqui a gente coloca a tensão de escoamento. Então, esse material ele consegue representar a curva plástica do nosso material, esse material 24, e a gente pode estar inserindo a curva de três maneiras. Propriamente dito, inserir a curva através dessa opção LCSS, onde a gente teria que definir uma curva lá dentro da opção Define. A gente também pode colocar 8 pontos de deformação e a sua correspondente tensão aqui nesses quadrados inferior e estar aceitando então essa curva, somente a curva plástica, né, lembrando. E também a gente tem a opção, para o caso de material bilinear, especificar somente o módulo tangencial, que é o nosso caso, que é o material bilinear. Então vamos considerar aqui na opção módulo tangencial o valor de 2000, que é o valor que tínhamos especificado anteriormente. Lembrando que são características fictícias de módulo de elasticidade e módulo tangencial. E vamos aceitar essas características. Vamos fechar aqui o nosso grupo de materiais. Vamos agora selecionar as seções para os nossos materiais. A primeira é a seção para a placa, que é a shell, casca. Vou colocar no título placa. E a espessura dessa casca vai ser 5 mm. Então vamos selecionar aqui e dar um Enter. Vamos aceitar. Vamos colocar um número de pontos de integração ao longo da espessura do nosso componente. Vamos colocar 3. Agora vamos escolher uma seção para o nosso componente para a esfera, que é um sólido. Então vamos colocar o nome dessa seção de esfera e vamos selecionar uma formulação de elemento do tipo 2 para essa esfera. É totalmente integrada. Vamos clicar no botão aceitar, fechar, e vamos fechar também o nosso grupo de seção. Agora então vamos voltar para a aba Model e vamos atribuir essas propriedades de material e as seções aos nossos componentes. Então vindo aqui em Part, selecionando, dando 2 cliques com o botão esquerdo, temos aqui a nossa placa e a nossa esfera. Então na placa vamos selecionar a seção da placa, dando 2 cliques, já atribui a seção, e a mesma coisa a gente faz em material. Clica nessa bolinha, material da placa, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e aceitar. Agora vamos para esfera, mesma coisa, vamos em seção esfera e material esfera, vamos aceitar. Então, confirmando, a placa está atribuída a seção e material, a esfera está atribuída a seção e material. Podemos fechar aqui a atribuição para os nossos componentes. Vamos novamente fechar o nosso grupo de part. E agora a próxima etapa, vamos fazer a condição de restrição desse nosso componente. Então a placa aqui ela vai ficar restringida e a esfera vai impactar nessa placa. Vamos colocar na posição de topo para uma melhor visualização e vamos vir aqui em Model mesmo, na aba Criar Entidades. Então, clicando em Criar Entidades, vamos criar SPC, que seriam as restrições. Então, selecionando SPC, Criar, vamos restringir em todas as direções de translação e de rotação, clicando, selecionando aliás por área, vamos selecionar os nós, by node, e agora clicando, criando um retângulo em todas as arestas externas dessa placa, vamos selecionar todos os seus nós externos. Parte inferior também, então aqui está a placa com todos os nós externos selecionados e vamos aplicar para aceitar essa condição
de aplicação de restrição nessa placa. O próximo passo agora, vamos definir o carregamento que essa placa vai sofrer, que na verdade vai ser um carregamento onde a nossa esfera vai estar com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, nessa mesma aba de criar entidades, vamos aqui inicial velocidade. Clicando em criar, podemos selecionar a nossa esfera. Vamos clicar em pick e by part e selecionar nossa esfera. Vamos deixar uma vista frontal e a velocidade então vai ser em Z, mas seria menos Z para ter consistência com enfim, os eixos globais que a gente está utilizando no nosso caso. Então, menos 10.000 milímetros por segundo. Lembrando sempre de manter a consistência de unidades. E vamos aplicar então. Então aqui está a nossa velocidade, os vetores de velocidade aplicado a todos os elementos dessa nossa esfera. Agora sim, então podemos sair da nossa aba de criar entidades. Então aqui voltando para a nossa keyword, vamos então agora atribuir os componentes para a configuração da nossa análise. Vamos aqui voltar em todos e selecionar a opção Control. Dentro de Control vamos procurar a opção Termination para definir o tempo da nossa análise. Termination. Vamos colocar um segundo e aceitar. Então, vamos fechar o Control. Vamos também à segunda parte das nossas configurações, que é essa opção. Então agora vamos definir aqui dentro de ESC2. Clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos colocar a PT de 0.1 e clicar em Enter. Então ele aplicou 0.1 para todas as opções de resposta, mas nós vamos querer então apenas as estatísticas globais e também as energias. Vamos aceitar e clicar em sair. Também vamos selecionar D3Plot. Hoje vamos aprender aqui então também outra opção de salvar os resultados. Ao invés de selecionar o tempo que a gente quer, de quanto em quanto tempo a gente quer que seja salva a nossa resposta, a nossa análise, vamos selecionar essa opção. Vamos dizer que a gente quer ter 10 respostas salvas ao longo de todo o tempo da análise. Vamos aceitar e sair. Vamos fechar as nossas opções e vamos voltar para Model. Vamos checar a nossa análise, ver se está toda coerente. Keyword, não tem nenhum erro. Porém, está faltando uma coisa aqui, pessoal, que estávamos quase esquecendo. O software ele precisa entender que vai ter algum tipo de contato entre essa esfera e a nossa placa no momento do impacto. Se a gente deixar do jeito que está, no momento que a esfera tocar a placa, ela não vai reconhecer a placa e vai acabar atravessando a placa, então ignorando completamente. Então a gente precisa estabelecer um contato aqui entre os componentes. Para isso, então, vamos voltar a todas as opções e vamos nessa aba Contato. Aqui o software ele tem uma série de tipos de contatos. Para o nosso caso, vamos utilizar esse contato aqui. Então, dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir a tela do contato. Aqui a gente seleciona o escravo e o mestre. O escravo, então a gente tem várias opções de selecionar que tipo de escravo a gente quer. Vamos selecionar por parte de,
que é essa opção 3, e a mesma coisa vamos fazer aqui no componente mestre. Então, clicando aqui a gente seleciona o tipo de escravo e de mestre, e aqui a gente seleciona quem vai ser o escravo e quem vai ser o mestre. Então, clicando dentro de escravo, tá? Então aqui vamos selecionar como escravo, vamos utilizar a esfera, 2 cliques na esfera, e como componente mestre vai ser a placa. E vamos aceitar. Aqui a gente também tem a opção de colocar fatores de atrito estático, fatores de atrito cinético, por exemplo, também se a gente quisesse, mas no nosso caso vamos desconsiderar o fato de existir atrito entre esses componentes. Vamos aceitar e sair. Agora sim, temos também o contato estabelecido entre os componentes. Podemos então salvar essa nossa análise. Impacto. Salvar como impacto.k. Salvar. Save. Vamos abrir então o nosso APDL. Então, abrindo o nosso APDL, aqui o solver, vamos selecionar aqui o diretório onde está a nossa análise, e também vamos selecionar o nosso arquivo impact.k que a gente salvou anteriormente. Dois cliques, clicar em Run. Aqui então ele está calculando a análise. E o tempo total então da nossa análise do solver calcular foi 23 segundos. Vamos fechar e vamos abrir uma nova janela do nosso LS pré-post. Vamos clicar em não. Então está a nossa nova janela. Vamos abrir então os resultados da nossa simulação de impacto da bola contra a placa. Então, Open, Plot. Vamos abrir o arquivo D3Plot. Aqui então está a nossa análise. Dando um play na análise, vamos colocar em loop e colocar uma velocidade um pouco menor. Aqui está a nossa análise de impacto da bola de alumínio contra uma placa de aço. Vamos ocultar a malha aqui do nosso componente. Vamos deixar ela que é mais visualização melhor. Aqui a gente então pode vir nessa opção e dar uma olhada nas tensões. Aqui, visualmente ela não está muito agradável. Então nessa segunda opção de baixo a gente pode selecionar nodal, análise nodal aqui, análise nodal, na visualização nodal, a distribuição de tensão, fica uma visualização melhor. Stop. Vamos fechar essa tela também. Então aqui a gente olhou as tensões, onde tivemos tensões bem altas em determinados tempos. A gente pode perceber que 668, então o material realmente ele está escoando.
Agora vamos nessa aba History, vamos avaliar as energias da nossa análise. Vamos colocar a energia cinética e a energia interna global dos nossos componentes e vamos plotar o gráfico. Aqui então, em vermelho temos a energia cinética e no momento do impacto da bola com a placa, a energia cinética ela vai se transformando em energia de deformação e outros tipos de energia que a gente não está aqui plotando no gráfico. Mas então a placa em verde seria a energia interna dos nossos componentes. Aqui então a gente pode, caso a gente queira fazer alguns outros tipos de análise, poderíamos salvar o nosso gráfico aqui em Save. E aí a gente selecionaria o nome do arquivo e salvar. Mas não é o nosso caso, não é o que a gente quer fazer aqui. Tá. Um outro tipo de resultado que a gente pode ter é o resultado por vetores, que de repente em alguma situação pode ser utilizado. Então nessa aba aqui, vetor, temos alguns tipos de vetores aqui que podem ser utilizados. Vamos utilizar a análise por vetor de velocidade e aplicar aqui, mostra para onde estão os vetores de velocidade naquele tempo que a gente está estacionado aqui. Mas a gente pode fazer isso mudando ao longo do tempo, né? E a gente tem aqui a velocidade, vetor de velocidade da esfera e da placa. E elas vão mudando de direção conforme o sentido da velocidade daqueles nós. Também a gente pode selecionar deslocamento, aqui é a mesma coisa, deslocamento, aplicar. Então, aqui o deslocamento para onde estão acontecendo naquele instante. E basicamente, pessoal, então seria isso que eu tenho para mostrar na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.